Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Quero aqui deixar meus agradecimentos a todos os irmãos que têm acompanhado, professores da Escola Bíblica. Que Deus em Cristo abençoe a vida de vocês. Pessoal, é o seguinte, eu quero nesta aula fazer um pouco diferente. Eu tenho percebido que as nossas aulas estão um pouco compridas demais, né? E eu quero encurtar bastante esse tempo, tá bom? Então, vou fazer comentários rápidos, pontuais, né? Dentro de uma visão bíblica pastoral, né? De cada tópico, mas não vou me adentrar, né? A comentar tópico por tópico, tá bom? Isso eu deixo a critério do professor. Lembrando que você pode baixar o slide, lembrando que você pode colocar aquilo que você deseja, modificar alguma coisa. Essa é apenas a base, né, para a sua aula, para facilitar um pouco aí o trabalho do professor, tá bom? Porque também fica muito fácil, né, pegar tudo pronto da maneira que somente repassar, né? Então, estude, não fique somente na temática da lição, né? Busque boas literaturas, prepare a sua aula com antecedência, prepare seu plano de aula, tá certo? Beleza, então, vamos lá? Temos aqui a lição de número 9, né? A apatia espiritual do cristão nos últimos dias. Falar de apatia espiritual, né? Não é novidade, né? Não é novidade nem para mim, nem para você esse tema, porque é o que nós temos visto nos últimos dias. Lição de número 9, 28 de novembro de 2021. Beleza? Temos como fundamento Hebreus 10, 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestendo-nos uns aos outros, e tanto mais quando verdes que vai se aproximando aquele dia. As referências bíblicas estão em 1 Timóteo 6,11 e 1 Timóteo 6, 20 e 21. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor e paciência e mansidão. 1 Timóteo 6, 20 e 21. Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições falsamente chamadas ciência, a qual, professando a alguns, se desviam da fé. A graça seja contigo. Amém. Temos o objetivo geral, identificar os motivos da apatia espiritual dos cristãos dos últimos dias, e os objetivos específicos, que são 3. Estudar os diversos aspectos da apatia espiritual em relação à igreja, mostrar que a apatia está diretamente relacionada à frieza da fé, e mostrar que a apatia está relacionada diretamente à indiferença para com Deus. Vamos falar então, tratar um pouco acerca desta apatia, né? Irmãos, nós estamos falando de apostasia, né? E a gente sabe que esse esfriamento espiritual é cumprimento mesmo da palavra do Senhor, que nos últimos dias o amor de muitos esfriarão, né? E a gente sabe também, com experiência pastoral, que muitas frustrações das pessoas dentro do ministério, fazendo parte de algumas igrejas, essas pessoas passam por algumas frustrações e, assim, o seu relacionamento com Deus é prejudicado. As pessoas não têm a maturidade suficiente de saber que nós estamos sujeitos, né, às provações, às lutas do dia a dia. E, infelizmente, muitos se deixam levar por essas circunstâncias, né? Circunstâncias negativas da vida, que são comuns na caminhada mesmo, né? Então, e pela essa falta de maturidade, as pessoas realmente se deixam levar por esses problemas, né? Chegando ao ponto de apostatar da fé, né?
essa apatia, essa mormidão espiritual, né, até chegar, né, à apostasia. Vamos ver aqui, ó, a apatia espiritual em relação à igreja, o desinteresse pela igreja, né? Então, isso aqui nós temos visto, né? Nós temos observado que realmente isso tem acontecido em nossas igrejas. Desinteresse onde congrega. Muitos, né, não participam dos trabalhos, né? Outros não se estabelecem em igreja alguma, fica pulando de galho em galho, né? Não se estabelece na igreja, não faz da sua congregação um centro familiar, né? Onde centro de atividades da igreja, da família, né? E a gente tem visto isso, o desinteresse. As pessoas, até hoje, passamos aí pela pandemia, ainda estamos passando, e tem pessoas que ainda não voltaram a congregar, não estão com sede, não estão querendo, né, estão desinteressados pela igreja, né, pelo convívio, pelo congregar. Né, e isso realmente, em Hebreus 10, 25, né, fala para que nós não deixemos aí a nossa congregação. 1.2, a visão crítica e negativa da igreja. A crítica negativa vem após o desânimo. Para essas pessoas nada está bom. Tudo e todos são alvos de críticas, mas ele não se envolve nem ajuda, dando lugar ao inimigo da igreja. Irmãos, a gente já tem um acusador, que é o inimigo da igreja. E tem pessoas que têm tomado essa posição do inimigo, né, que tem apontado, só tem aquela visão crítica, aquela visão negativa, só vê os erros, não vê uma coisa, né, para elogiar na igreja, mas só vê defeito, e ainda sai falando mal da igreja, ainda sai falando mal do pastor, ainda sai... Em Efésios 4, 27 diz, não deis lugar ao diabo. E tem pessoas que têm feito isso, têm se levantado contra a igreja. Você não é obrigado a ficar numa determinada denominação onde você não está se sentindo bem. Tudo bem. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não saia defamando, não saia falando mal do pastor, não saia falando mal da igreja, mas apenas, né, se você não está se sentindo bem, converse com o seu pastor. Hoje em dia está tão complicado, as pessoas nem conversam, não falam, pastor, estou saindo por isso, eu quero carta, nem isso, apenas abandona e fala, não quero saber. Quando você vai ver, já está em outra igreja. Né? Hoje as coisas estão dessa forma, infelizmente. Então, essas pessoas têm essa visão crítica, negativa da igreja. Né? A apatia espiritual em relação à igreja, 1.3, abandono das atividades que exercia na igreja. Estamos chegando aí no final do ano, né? No final do ano, e as pessoas têm, onde os líderes oram, buscam a direção de Deus, outros fazem, né, sorteio de cargos, outros fazem votações, né, para escolher a diretoria da igreja, mas o certo é que nesse momento, muitos se esquivam e falam, eu não quero. O dirigente fica meio aí sem ter opções. Quem sabe fazer, não quer fazer. Né? E não quer participar. E aí o pastor é obrigado a buscar novas opções, a investir em discipulados. E é isso que tem que ser feito, e é isso que eu particularmente tenho feito. Dado oportunidade para novas pessoas, aquelas que têm experiência, que quer fazer, às vezes não quer se envolver. Aí você vai parar a obra? Não vai. Nós temos que investir nos jovens, né? Investir nas pessoas. Às vezes ela não tem o conhecimento, não tem a experiência, mas através do estudo, do discipulado, nós conseguimos aí, né, inserir essas pessoas, dar oportunidade a essas pessoas. Então a pessoa que ela já está apática, ela abandona, ela já fala, não conte comigo. Né? Então acontece algumas fases, vamos lá. Primeiro, o desinteresse.
A pessoa se desinteressa, começa, vai à igreja só aos domingos, começa a se desinteressar. Segundo, ela começa a criticar, né? Que foi o slide anterior. Ela começa a criticar, só vê erros, aquela crítica destrutiva. Não é aquele feedback, fala, pastor, vamos melhorar isso e tal. Não, é a crítica destrutiva, né? Que fala mal da igreja, fala mal do pastor, começa a falar mal dos trabalhos da igreja, né? E terceiro, o abandono das atividades. Então ele abandona as atividades da igreja, né? Ele já não participa. Isso acontece até na igreja onde eu participo. Tem pessoas que sempre congregaram ali e às vezes mandam a pergunta: que hora é o culto? Eu fico, meu Deus do céu, hoje tem culto? Hoje tem o que na igreja? Meu Deus do céu. Sinal que não foi final de semana, sinal que não prestou atenção nos avisos, sinal que não participa dos eventos da igreja, né? Então, realmente, né, as pessoas vão abandonando aí essas atividades. A sinopse do tópico 1, apatia espiritual em relação à igreja. Talvez por uma situação negativa vivenciada, a pessoa passa a frequentar a igreja apenas por protocolo ou circunstancialmente. Então ela está ali, é o culto de corpo presente, né? Está ali só o corpo. Apatia espiritual, tópico 2, gera esfriamento da fé. Olha só, se você está prestando atenção, isso aqui é uma cadeia, né? É uma série gradativa de atitudes, né, gerados pela apatia. A apatia espiritual gera o esfriamento. Agora já apareceu o esfriamento na fé. O afastamento da membresia da igreja. É uma decadência gradativa que resulta o afastamento do corpo de Cristo, né? Que é a igreja, pois a pessoa perde a comunhão e dá lugar ao individualismo e a desconfianças, né? Então vamos lá de novo? Desinteresse. Ela se desinteressa. Já não frequenta tantos cultos, né? É desinteressado pelas coisas da igreja. Segundo, ela critica. Ela só vê as coisas erradas. Já viu aqueles críticos? Aquelas pessoas que não ajudam em nada, não se envolvem, mas critica, né? Ou seja, eu falei até na igreja, a gente fala que missões tem 3, né? Você faz missões de três modos: indo, contribuindo e orando, né? E eu falei lá na igreja que você faz missões de 4 modos: indo, contribuindo, orando e não atrapalhando quem quer ir, quem está fazendo alguma coisa, né? Então é por aí. Esses críticos aí tem muitos, né, espalhados aí em nossas congregações. E terceiro, o abandono das atividades. Foi o slide anterior que a gente falou. Ele abandona as atividades da igreja. Ele já não participa. E agora, o afastamento da membresia, né? Nós estamos vendo aqui o camarada está até saindo, né, aqui pela porta da igreja, né? Então ele se afasta da membresia. Cadê fulano? Já não vem mais para o ensaio, já não vem mais para o culto de oração. Fulano já não viu, abandona as amizades da igreja, né? Começa a se auto-excluir ali. Então realmente são passos, né, que acontecem na vida de quem está sofrendo aí da apatia espiritual. Prosseguindo, dentro do tópico 2 ainda, 2.2, visão crítica no relacionamento interpessoal. O crente apático, ele tem um sentimento de superioridade, né? O crente apático, ele tem um sentimento de superioridade, fazendo pré-julgamentos, né, dos outros, ou de inferioridade. Olha só, os extremos, né? Cuidado com os extremos, irmãos. Tome muito cuidado, né? Então ele pode se sentir superior, é aquele sabe tudo, é aquele que tudo ele faria melhor. Se fosse eu faria melhor. Eita, se fosse eu que pregasse, eu pregaria melhor. Eu canto melhor do que esse irmão aí, né? Ele pode se sentir superior fazendo pré-julgamentos, ou
ele pode ter um complexo aí de inferioridade, né? Ele pode sentir, eu sou excluído, ninguém me vê, né? Aqueles crentes que sofrem de autopiedade, ninguém me vê, o discurso do coitadinho, o pastor não me vê, não sei o quê, né? Tem um errozinho aqui, depois eu vou corrigir no slide para você baixar certinho, tá? Então, ele se auto-exclui, né? Ele mesmo, a gente já falou, ele vai saindo, e a gente, no ministério pastoral, a gente vê muito isso. O irmão, às vezes, senta ali no banco da frente da igreja. Você percebe isso, os pastores que são observadores, eles percebem, o irmão senta sempre ali porque é a tendência mesmo do ser humano sentar no mesmo lugar. E ele senta ali, por exemplo, na frente da igreja. Aí, alguma coisa aconteceu, ele já senta na metade, já muda. Aí depois já vai lá para o último. É uma maneira dele falar assim, olha, eu não estou concordando com isso. E o último passo é já perto da porta e dali ele já sai. Eu não quero dizer que os irmãos que sentam lá no fundão, né, estão prestes a sair da igreja. Mas eu estou falando aí de uma visão, né, de uma percepção do pastor. E é um erro nosso mesmo, porque quem chega cedo, irmão, tem que sentar na frente, tá? Na frente da igreja. Aí alguém fala assim, não, pastor, a Bíblia fala para a gente procurar os últimos lugares. Mas isso aí é em festa, né? Em lugares onde você é convidado a estar, né? Em lugares desconhecidos. Você não vai se apresentar, você não vai agir com superioridade. Você tem que agir com humildade, né? Mas na sua congregação, não. Você chegou cedo, sente nos primeiros lugares. Os lugares de trás fica para quem chega atrasado. Tá ok? É assim que funciona. Certo? Então, então é devido à sua falta de maturidade, irmão. É uma palavra que eu gosto muito, é a maturidade, é o equilíbrio, né? Se você tiver maturidade, o equilíbrio, você não vai cair nessas armadilhas aqui, não. Então, de novo, desinteresse, crítica, abandono, afastamento da membresia, superioridade, se sente superior aos outros, né? Então, quando você vê esse camarada que só quer ser a última Coca-Cola do deserto, fica preocupado com ele, né? Porque aí a gente já começa a ver que ele está aí com sintomas da apatia espiritual. Irmãos, não tem como. Quando você chega mais perto de Deus, o Senhor, ele é luz. A palavra é luz. Quando nós chegamos mais perto de Deus, mais perto da palavra, essa palavra nos ilumina. E nós vemos os nossos próprios erros. Quem se sente grande é porque está distante de Deus. Quem se sente superior é porque está distante de Deus e ainda está em trevas, viu? Porque quem está perto de Deus sabe que nós somos pequenos e que o nosso Deus é grande e que nós só estamos aonde estamos porque o Senhor tem guardado as nossas vidas e tem nos abençoado através da maravilhosa graça. Amém? A apatia espiritual gera esfriamento da fé, a falta de paz interior e amor ao próximo. São aquelas pessoas duras. Uma certa feita, um irmão falou para mim, pastor, eu vejo os mendigos assim que moram na rua como um lixo humano. Eu fiquei assim, olha como um servo de Deus conceituou, né, os moradores de rua, lixo humano. Eu falei, varão, não é por aí não, né? A árvore se conhece pelos frutos. Se os frutos do Espírito não estão presentes em nossa vida, temos que refazer o caminho do Calvário. Não adianta, irmão. Se você é espiritual, os frutos do Espírito vão estar presentes na sua vida. Se você é carnal, as obras da carne vão estar. A gente conhece a árvore pelos frutos. O que você está gerando? Fica a pergunta para você. O que você está gerando? Se você não sabe, muitas pessoas que moram na rua, essas pessoas, elas, né, ali não conseguiram pagar o aluguel, foram com suas famílias. Nem todo mundo que mora na rua é drogado, não é por aí não. Nós temos que amar,
Amar o próximo como a nós mesmos, como diz a palavra do Senhor. Correto? Sinopse 2, a apatia espiritual gera esfriamento da fé. Paulo declara que a igreja é o corpo de Cristo e os cristãos são membros desse corpo. Afastar-se ou romper com as atividades e o indivíduo com este corpo é perpetuar o declínio espiritual. Claro, quando você se afasta da igreja, né? Quando você se afasta dessa convivência entre os irmãos, é um sinal aí da apatia que pode levar à apostasia. Tópico 3. Apatia espiritual em relação a Deus. 3.1. A aparente rebeldia contra Deus. Aqui o assunto passa a ficar um pouco mais sério, né? Há pessoas que, além de se afastarem do convívio da igreja, que já é algo grave, né? Já é um sinal, né? Quando a pessoa se afasta do convívio da igreja, já é um sinal de apatia, já é um sinal que a pessoa está esfriando na fé. Além de se afastarem do convívio da igreja, se tornam inimigos de Deus. Agora aqui que é complicado. Inimigos de Deus e da sua obra. Em Timóteo 6, 20 e 21, Paulo recomenda a se guardar dos clamores vãos e profanos que levam alguns a se desviar da fé. Pode estar aqui o ápice da apatia, a oposição a Deus. Tem pessoas, irmãos, que se afastam do convívio da igreja por uma fraqueza, por um desânimo, por algo assim. Mas só que eles ainda têm o temor de Deus. Eles se afastam, às vezes não dá aí pelo o tempo, o trabalho, e eles ficam ali. Estão frios na fé, é verdade. Porque realmente, irmão, quem prioriza a obra de Deus. Não, pastor, estou trabalhando à noite, não tem problema. Tem oração de manhã na igreja. Participe da oração. Participe da escola dominical na parte da manhã. Né? Se você não pode ir ao culto à noite, vá nos trabalhos que você pode ir. Né? Na verdade, são desculpas. Né? São desculpas que as pessoas colocam. Mas tem sim, se priorizar, tem como servir a Deus. Afastarem do convívio da igreja e se tornam inimigos. Algumas pessoas se afastam, mas não se tornam inimigos. Mas outras se afastam e ficam com ódio no coração. Ódio da igreja, ódio do pastor e ainda culpa Deus. É uma rebeldia contra Deus. Né? E isso é terrível, a oposição contra Deus. É mais ou menos isso aqui, ó. Né? A oposição. Né? Aí está aqui o pastor, a igreja remando rumo à obra de Deus, para que Deus abençoe, exercendo o chamado, mas aí rema por um lado, né? A oposição quer que vá para cá, e o chamado, e aí, então, é contra, né? É a oposição, e isso não pode ocorrer, né? A obra de Deus, ela é feita por todos, e é tão bom quando a igreja está em comunhão, quando todos os membros estão ajudando o pastor em uma só visão, né, a visão do reino de Deus. E é assim que tem que ser. 3.2, caminhando para o final, a culpabilidade dos atos divinos. Né? Há pessoas que culpam Deus, culpam Deus por suas desilusões e passa a se opor a Deus como um ato de vingança. Meu Deus, como é que uma pessoa vai se vingar de Deus? Né? Aí, olha esse versículo, eu coloquei aqui para você. Olha esse versículo. De que se queixa, pois o homem vivente? Queixe-se cada um de seus pecados. Não é Deus, amigão. Minha irmã não é Deus. Meu irmão não é Deus que está te fazendo pecar, não é Deus que está te fazendo sofrer, não. Isso são consequências do seu próprio pecado. Se achegue mais a Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, descansa no Senhor, não lute contra Deus, não se oponha a Deus, não queira se opor a Deus, não queira ser um inimigo de Deus,
porque nós não conseguimos lutar contra Deus. Isso é ignorância, por amor de Deus, né? Nós estamos sujeitos, irmãos. Tem gente que passa por uma lutazinha, né? Uma unha encravada, aí já rasga a Bíblia, já pisa na palavra, já não quer saber mais de nada, já joga tudo para cima, esquece de Deus, se levanta contra Deus, se levanta contra a obra de Deus. Misericórdia, né? Como essas pessoas estão fazendo isso? A culpabilidade dos atos divinos. Coloca a culpa em Deus, coloca a culpa nos atos divinos, né? E a pessoa esquece de olhar para si mesmo. A Bíblia diz, tira primeiro a trave do teu olho, para depois tirar do teu irmão. Tem gente que não olha para si, culpa os outros. É terrível isso, é terrível. Finalizando, a visão apóstata acerca das promessas de Deus. Por fim, a pessoa distorce. A visão que outrora tinha de Deus e suas promessas. Agora o pseudo-ateu, pseudo é algo falso, tá? Pseudo-ateu, ou seja, o falso ateu. Por que falso ateu? Porque no fundo ele sabe que Deus existe. No fundo ele sabe que Deus, né, é o Criador. Então o pseudo-ateu que antes, né, tinha uma visão das promessas de Deus, agora o pseudo-ateu diz não acreditar mais em nenhuma das suas promessas. Então agora ele já abandonou, né, ele já apostatou da fé. Né? Olha esse versículo, muito bom. Versículo aqui em 2 Pedro 3,9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns tenham por tardia. Já ouviu isso? Desde a minha juventude, pessoas crentes falam que Jesus vai voltar e até agora nada. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É tempo. O Senhor está nos dando tempo. Tempo para melhorarmos. Tempo para exercermos a nossa fé. Para pregarmos o Evangelho. Tempo para que as pessoas se arrependam. O Senhor está dando tempo. E não esqueça de uma coisa. Deus sempre cumpre as suas promessas. Oh glória! Se Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir em sua vida. Se prepare o seu vaso, mantenha o seu vaso em honra, tampe as brechas, as lacunas, que Deus vai cumprir a promessa dele em sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. A apatia espiritual em relação a Deus. Há pessoas, após se afastarem da igreja local, num ato de verdadeira resistência e rebelião, afastam-se de Deus e, de forma imatura, passam a se opor diretamente a Deus e a sua obra. Conheço algumas pessoas assim. Conclusão: afastar-se de Deus e de sua palavra e do relacionamento salutar com a igreja é muito perigoso. As consequências são sempre desastrosas. Aconteça o que acontecer, meu amado e querido irmão, aconteça o que acontecer, permaneça na presença do Deus vivo. Oh glória! Permaneça firme. Pode até balançar. O barco, pode até cair um pouco de água no barco, o barco balança, mas não vai afundar. Permaneça com seus pés firmados na rocha em nome de Jesus. Coloque em prática o que disse o salmista. Mas para mim, bom é aproximar-se de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Temos aí a revisão. 4 perguntinhas que você vai responder aí com sua turma. Tá certo? Irmãos, que Deus em Cristo abençoe. Sempre um prazer estar com você. Tá bom? Vamos continuar aí firmados. Não seja apático na obra. Arregace as mangas, ajude seu pastor, trabalhe, que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Grande abraço, excelente aula para você. Deus abençoe.